Depois de termos visto como está formado o pleroma valentiniano, vamos agora aprofundar no que segue, no que está a continuação após essa formação do pleroma. E nós tínhamos visto então, no encontro passado, como o pleroma valentiniano está formado por 30 eones, nos quais o último é Sofia e o abismo ele é somente contemplado pelo intelecto. Os outros eones sabem da existência do abismo, sabem que eles derivam dele, mas não têm acesso à contemplação do pré-pai ou do pré-ser, o abismo. E esse seguinte ato, eu gostaria de intitulá-lo como a paixão de Sofia. Okay? Acontece aqui uma verdadeira paixão de Sofia. E para exemplificar isso, eu trago aqui esse esquema que peguei da internet, é simples, tá em francês, os nomes gregos transliterado em francês, para que vocês entendam um pouquinho o que aconteceu. Né? Então vamos lá. Nós temos aqui o abismo e a sige, o silêncio, que emana o intelecto e a verdade, o nous e a aletheia, o logos e a zoe, a vida, depois o homem e a igreja, a anthropos e eclesia, depois uma década, né? Uma dezena de, uma dúzia de eones e depois uma dezena de eones aqui, ok? Então, configurando 30 no total. Agora, acontece o seguinte, que Sofia, em um determinado momento, movida por uma desordem interior, sobretudo da híbris, vocês vão lembrar, aqueles que conhecem mais a literatura grega, na literatura grega, o grande pecado dos homens era sobretudo a híbris, que era o orgulho, a soberba, a arrogância. Né? A híbris era aquela atitude de querer colocar-se no lugar dos deuses. Né? E, portanto, nas tragédias gregas, a híbris era castigada com todo o furor dos deuses, né? A híbris humana. Então, Sofia, afetada por essa paixão desordenada, sobretudo da híbris, do orgulho, dessa soberba de Sofia, ela se sente estimulada a empreender uma subida através da hierarquia dos eones para poder contemplar o abismo, contemplar o pré-pai. Ok? Então, ela agitada, movida por esse orgulho, por essa híbris, ela empreende então uma subida. Né? Sofia, que está aqui, ela começa então uma escalada para chegar à contemplação do abismo, ou seja, ela quer chegar aqui até o cume do abismo. Ou seja, era o pecado de colocar-se, né, o ser humano colocar-se no lugar dos deuses. Né? Sofia é um ser espiritual, é um ser que não é corpóreo, mas não é o abismo. Só o abismo tem aquela plenitude e ele está além, né, de tudo que nós podemos conhecer e pensar. Sofia, então, deseja contemplar o abismo. Quando o abismo se dá conta de que Sofia está ali toda desordenada, toda agitada por essas paixões desordenadas, o abismo, então, decide emanar um novo eon, chamado Horos. Horos, no grego, significa limite, né? Que os valentinianos chamavam de cruz, o stauros. Né? Então, o abismo emana o limite, o Horos, a cruz, e Sofia, então, ela é crucificada no mundo pleromático.
Aqui, antes da criação, antes da formação do mundo como nós conhecemos hoje. Ok? Sofia, então, agitada por essas paixões, ela é crucificada no mundo pleromático e ela é impedida, ela é bloqueada aqui de subir à contemplação do pré-pai. Ok? Isso é a paixão de Sofia. Os valentinianos chamavam também da crucifixão de Sofia. Sofia, ela foi limitada, ela sofreu a ação do Horus, do limite da cruz, no mundo intrapleromático. Ok? Como fruto dessa crucifixão, Sofia, ela é expulsa para fora do pleroma. Inclusive, os valentinianos dizem que ela foi abortada para fora do pleroma. Usavam essa palavra de Sofia Akamot. Né? Akamot, na língua semítica, é uma espécie de aborto. Né? A Sofia abortiva, ela foi abortada para fora do pleroma. E, sendo arrojada para fora dessa mistura, porque Sofia é um ser espiritual, ela é um eão, né, espiritual, mas visto que ela estava toda afetada pelas paixões desordenadas, juntamente com ela, ou seja, com esse elemento espiritual, surgem então elementos de desordem, que é a matéria, que é fruto dessa desordem, dessas paixões em desordem de Sofia. Então, Sofia é crucificada no mundo pleromático, é abortada para fora do pleroma, dando origem ao mundo como nós conhecemos, com seres nos quais nós vemos uma mescla de elementos espirituais, né, essa chama divina, e elementos também materiais, que é fruto das paixões desordenadas de Sofia. Né? No tocante aos seres humanos, então, alguns deles foram constituídos com uma predominância de elementos materiais, ou seja, de elementos desordenados das paixões de Sofia, que são os assim chamados ílicos ou carnais, né? As pessoas carnais, que, como nós falávamos no nosso primeiro encontro, as pessoas carnais, né, os seres ílicos, eles estão fadados, eles estão destinados à destruição, à condenação. Não se salvam. Depois, alguns seres humanos predominam nele a psique, ou seja, a alma racional, e são os psíquicos, que os valentinianos diziam ser os católicos. E, finalmente, o terceiro grupo de seres humanos, onde predomina mais o elemento espiritual, ou seja, o elemento pneumático, então são os gnósticos, por isso chamado também de espirituais ou de pneumáticos. Ok? Então, nesse ato deste drama, então, nós vemos a paixão de Sofia. Sofia tenta subir até a contemplação do pré-pai, levada pela soberba, pela híbris, ela é bloqueada, ela é limitada pela cruz, portanto ela sofre uma crucifixão intrapleromática e é expulsa, é abortada do pleroma, dando origem ao mundo como nós conhecemos, que segundo os gnósticos é uma mescla de elementos materiais e elementos espirituais, né? Sendo que a matéria ela é má, é fruto dessa desordem, dessas paixões de Sofia. Né? E também o próprio pleroma ele fica afetado, porque com as paixões de Sofia, todo o pleroma agora entra numa grande desordem, em uma grande desarmonia. Então, neste ato aqui, nós vemos então essa grande desordem que é introduzida no mundo intrapleromático, causado pelas paixões
de Sofia.